Deixa eu pegar aqui. Estamos iniciando essa jornada de Salmos e eu quero compartilhar com vocês, né, que como eu comecei essa jornada. Eu estava passando realmente por um momento muito difícil na minha vida. E eu precisava de milagres, né, porque a minha empresa estava passando por um momento muito difícil. E aí, o meu pastor falou assim, Sandra, a tua situação é tão difícil que eu só conheço uma forma da gente conseguir sair dessa situação, fazendo uma campanha de salmos. Porque orar, eu já orava, né, tenho pessoas que oram comigo, e isso aí também, claro, que foi, assim, muito importante, é importante na nossa caminhada. Mas, quando você precisa romper em algo que só Deus pode fazer por você, a gente tem que fazer algo a mais, né? A gente tem que se doar mais. E nesse momento eu falei para ele, tá, mas o que é essa campanha de salmos, né? Ele falou, 150 dias, são 150 salmos, então nós vamos fazer oração cada dia, nós vamos meditar em um salmo, mas isso tem que ser acompanhado de jejum e oração. Então, é um desafio. Na época, apesar de toda a situação, Deus ainda faz milagres na nossa vida, né? Eu tinha uma viagem marcada, um cruzeiro marcado lá em Miami. Eu falei, pastor, mas aí eu vou perder aqueles café da manhã, né? Na verdade, você define, não existe uma regra, sabe? Você define a forma como você quer fazer o teu jejum, né? Eu, por exemplo, eu tinha escolhido fazer o meu jejum de manhã, então eu só jantava de noite e não tomava café e ia almoçar. Então, foi assim que eu comecei a fazer o meu jejum de salmos. Mas até na época ele comentou assim, Sandra, se tu não está muito acostumada, né, a fazer jejuns assim tão frequentes, em sequência, porque parece pouco, sabe? Mas no dia a dia, durante 150 dias, né, tem hora que vai ficar um pouco mais complicado. Então, ele falou assim, você faz um acordo, você pode fazer 5 dias na semana, deixa 2 dias, né? Ou você pode fazer das 8 às 10, às 11, né? Depende de cada uma, do nível que consegue, né? Iniciar esses jejuns. Quem já está acostumado, ok, fazer um jejum de manhã só é até tranquilo. Mas para quem não está acostumado, durante 150 dias, às vezes pode ser um pouco difícil. E é assim, quando a gente faz um voto com Deus, a gente tem que cumprir, né? Porque a palavra diz, se você faz um voto, você tem que cumprir, senão é melhor que não faça. Então, faça de acordo com a tua estrutura, de acordo com aquilo que você acha que vai dar conta de fazer. Não adianta, né, dizer que vai fazer, não, eu vou fazer até 3, 4 horas todo dia e não conseguir. Então, é um desafio seu com Deus. E você faça, e eu já percebi também o que eu combino com Deus no meu jejum. Eu combino assim, Senhor, vai ter dias que eu vou ter que tomar café. Não é por uma questão minha, mas uma questão, por exemplo, da empresa, né? Tem dia lá que é o dia da mulher, as meninas fazem o café da manhã. E eu, né, como proprietária da empresa, eu não posso me abster de participar com elas nesse café. Então, eu já digo para o senhor, nesse dia, né, eu peço permissão para mim tomar o café com elas. Tem semanas que eu costumo fazer um detox, por exemplo, né? É uma prática que eu tenho também. Então, naquela semana, eu sigo o protocolo do detox. Mas aí eu vou contando os dias, né? E eu realmente me abstenho de fazer o jejum de manhã quando é algo por questões médicas, né? Ou por questões que realmente eu não posso adiar. E aí eu conto.
no máximo ali 5, 10 dias, no máximo, né, é aquilo que eu fujo desses 150 dias. Mas sempre por questões bem justificadas, né? Nunca assim, porque, hoje eu tô com vontade de tomar um café. Porque eu vou dizer para vocês, meninas, o café da manhã, para mim, é algo que eu amo, sabe? Eu gosto muito de tomar o meu cafezinho, de acordar. Então, para mim, ele é uma entrega, né? Agora, vamos supor, não, eu nunca tomo café, para mim isso não faz diferença, então você tem que procurar o jejum de outra forma, né? Então, é assim, aí depois que termina os 150 dias, eu vejo, bom, nesse ciclo, nessa jornada, eu deixei de fazer o jejum da parte da manhã durante 5 dias. Então, eu prolongo. Mesmo que eu terminei os salmos, os 150, eu prolongo mais 5 dias de jejum, para repor aqueles 5 dias que, por algum motivo, eu não consegui fazer, tá? Então, mas é um combinado que cada uma pode fazer com Deus, né? Tem pessoas que vão dizer assim, eu não vou conseguir fazer 7 dias por semana seguido, então eu vou fazer 5 dias, amém? Não, aí nós temos os tipos de jejum também. Tem o jejum, que é o normal, que é você só abster-se de comida, mas toma água, tá? Eu faço esse jejum, eu tomo água, porque no começo eu fazia sem água. Mas como eu tenho problema de rim, assim, eu preciso tomar água. Então, eu falei assim, Senhor, eu vou fazer um jejum normal, que é me abstenho de comer, mas eu tomo água. Tem o jejum total, que foi o primeiro que eu fiz, foi sem comer e sem beber, né? E tem o jejum parcial, que é você, deixa eu ver aqui uma coisa, e tem o jejum parcial. Deixa só um minutinho, eu anotei aqui. Que é tirar algo que gostamos, tá? Então, é você e Deus. Não sou eu que vou dizer como vocês têm que fazer esse jejum, né? Então, são esses 3 tipos de jejum que nós temos, e você vai começar a tua jornada com Deus, combinando com Deus o que você vai fazer. E uma vez combinado com Deus, você vai seguir nesse combinado durante os próximos 150 dias, ok? E eu vou dizer para vocês que quando eu comecei esse jejum, né, e quando eu comecei a fazer, foi quando eu fui viajar fui para fazer um cruzeiro em Miami, e era assim uma tentação, né? A gente via aqueles café da manhã, tudo preparado e tal. O que que eu fazia? Eu ficava no meu quarto. Eu ficava no meu quarto em oração e em jejum, para não cair na tentação também, né? Então, é uma entrega que a gente faz para Deus, e eu quero começar, então, essa jornada com vocês com uma oração, né? Vamos orar, agora que todas já estão aqui na sala, vamos orar para Deus nos sustentar nessa jornada. Fechem seus olhos, vamos nos conectar com Deus agora. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, reunidas na Tua presença. Nós clamamos, Senhor, pela Tua presença, para que o Senhor nos sustente nessa jornada. Senhor, Tu conheces o coração de cada mulher que aqui está. Tu conheces a necessidade, Senhor, de cada uma que se propôs a fazer esta jornada, Pai. Seja, Senhor, necessidade espiritual, seja uma necessidade financeira, física, familiar, enfim, o Senhor sabe todas as coisas. E nós, Senhor, colocamos este propósito diante de Ti, Senhor, para que Tu vás adiante de nós, porque sem Ti nada podemos fazer. Nós precisamos, Senhor, da Tua direção, e que nessa jornada o Senhor possa abrir a nossa mente, para que nós possamos, Senhor, nos aprofundar mais em conhecimento, para que nós possamos, Senhor, conhecer mais a Ti, que o Senhor abra os nossos ouvidos, deixe sensíveis os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz,
que o Senhor toque na nossa boca, para que sejamos, Senhor, fontes, Senhor, de palavras de vida eterna, fontes de águas doces, fontes de águas vivas, papai. Toca, Senhor, no nosso coração, limpa o nosso coração. Durante essa jornada, Senhor, o nosso coração nós entregamos a Ti, papai, para que o Senhor nos purifique, nos santifique a cada dia. Dirige os nossos passos, Deus, segundo o Teu propósito. Leva-nos, Senhor, para os caminhos que Tu tens para cada uma de nós. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro e abençoo cada vida que aqui está, papai. Que o Senhor se agrade, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor se agrada, Senhor, desse movimento que nós estamos iniciando, porque é o movimento, Senhor, que nos leva mais perto de Ti. Então, Senhor, nos sustenta nessa jornada, nos ensina, papai. É o que nós te pedimos e te agradecemos desde já. Amém? Amém, meninas? Eu quero depois... Amém. Eu quero depois passar aqui, né, no nosso grupo, um livro que é muito inspirador para quem quer começar na prática do jejum e da oração. Eu quero saber aqui, quem é que já tem a prática do jejum de vocês? Coloquem aqui para mim. Quem é que já jejuou ou que tem a prática do jejum? Sou dessas ricas. Amém, amém. Estou vendo aqui que a maioria de vocês, ou todas, né, já tem essa prática do jejum. Glória a Deus, glória a Deus. Vai ser uma jornada poderosa, porque vocês imaginem, né, nós aqui reunidas nesse propósito, vai ser muito bom, vai ser poder de Deus na nossa vida. Eu vou colocar aqui, então, no grupo, depois vou postar esse livro, né? Eu recomendo fortemente que vocês leiam, porque chama do Chávida, né? E eu vou postar a foto do livro aqui. Conta a história dele, é uma história, assim, de vida regada a jejum e oração, e ele traz ali muitos testemunhos dos milagres que Deus faz na vida dele, através dessa prática. Quando eu comecei, então, a fazer esse jejum, eu precisava de um grande milagre financeiro. E não tardou para Deus começar a fazer a diferença na minha vida, né? O que eu tenho percebido nessa jornada? Como que Deus entrega, porque Deus fala com cada um em particular, né? Vocês vivem isso e sabem disso. No meu caso, o que acontece? Deus traz nas minhas mãos as coisas que eu preciso. Então, eu precisava de um novo negócio, eu precisava de uma nova porta de prosperidade, e Deus realmente ele fez. Ele trouxe na minha porta, eu não precisei sair, a pessoa veio até nós, né? E pediu. Quem que é? A Lígia Ribeiro. Lígia diz que não fiz e não sei como farei. Lígia, então aqui, diabética, tomo insulina pela manhã, não posso ficar sem ingerir alimentos. Amém, Lígia. Nós vamos, então, depois, falar com você em particular, tá? Para ver como que nós vamos fazer no teu caso, porque eu comentei aqui no grupo, né, que tem o jejum parcial, total, né, e o jejum normal, tá? Provavelmente você vai fazer, então, um jejum parcial, tá? Mas depois a gente conversa melhor sobre isso. Bom, meninas, então, Deus costuma trazer aquilo que eu preciso nas minhas mãos. Se eu preciso de de alguém para me ajudar, Deus tem trazido. A pessoa bate na minha porta, teve pessoas que chegaram para mim e falaram, Sandra, eu quero trabalhar para você.
não precisa nem me pagar nada, mas eu quero trabalhar com você. Outras pessoas chegavam para mim e falavam assim, Sandra, eu sei que você vai precisar de mim nesse negócio. Eu estou aqui porque quero te ajudar. Então, são coisas que não são normais. Você vê a mão de Deus trabalhando em teu favor, né? Porque ele conhece o teu coração, ele conhece a tua necessidade e ele está vendo como você está disposta também a se entregar. Porque quando a gente dá um passo para Deus, Deus dá dois para nós, né? É uma coisa assim que a palavra ela é fiel. Se Deus fala assim, né? Aqueles que me buscam de todo o coração, eu me revelarei a ele. Né? Então, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos buscando a presença de Deus. Porque o jejum, ele tem como principal objetivo nós nos aproximarmos de Deus. Né? É isso que faz com que nós... esse é o principal objetivo, porque sem Deus na nossa vida, nós não somos nada, nós não podemos nada. Mas se Deus estiver adiante de nós, então tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Então, o principal objetivo do nosso jejum aqui é justamente nos aproximarmos de Deus. É justamente estarmos conectadas, limparmos esse canal de conexão com Deus. Por quê? Porque nós temos que estar sensíveis para ouvir a voz de Deus, nós temos que estar atentos, vigilantes, para ver os movimentos que Deus vai fazer na nossa vida, né? E nós temos que estar, então, sensíveis, né, à presença de Deus. O jejum, ele nos ajuda a nos conectarmos. E quando nós estamos em grupo, fazendo esse jejum, em grupo, é muito poderoso. Eu quero pedir aqui também, que eu coloquei lá no grupo, que nós precisamos também orar pela nossa pátria. A nossa pátria, ela precisa das nossas orações, independente do governante que está no comando, né? Nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas. Então, é nosso dever, né, como cidadãos do céu e da terra, orar pela nossa nação. Vocês sabem que a Coreia do Sul, ela prosperou muito, porque o povo, em primeiro lugar, orava pela nação. Antes de orar pelos seus próprios propósitos, o povo orava pela nação. Então, é isso que eu quero colocar aqui, né, como um objetivo. 3 objetivos. Primeiro, nos conectarmos com Deus. Segundo objetivo, orarmos pela nossa nação, que é a terra onde nós vivemos, a terra onde a nossa descendência vive, né? E Deus tem que estar com as mãos estendidas sobre o povo brasileiro, para que nós não venhamos a sofrer demais, né? Para que nós venhamos a ter uma vida guardada em Deus, mesmo que tudo ao nosso redor possa estar difícil, mas eu creio que Deus guarda, né, aqueles que temem a Ele. Então, é isso que nós vamos pedir, que Deus nos guarde, que Deus tenha misericórdia da nossa nação, que Deus nos perdoe, porque era assim, mesmo na época, né, dos judeus, no Antigo Testamento, quando o povo, ele caía em pecado, quando as coisas ficavam difíceis, levantava-se os profetas para orar e interceder pela nação, até que o coração de Deus era tocado e ele vinha e salvava o povo, né? E trazia a chuva para as estações certas, e é isso que nós precisamos também fazer pelo nosso Brasil. E depois nós vamos apresentar as nossas causas. Então, o que eu vou sugerir para vocês? Eu sei que a Jana já tem essa prática de fazer, vocês coloquem metas, tal, tem um caderno, né, Jana? De fazer suas metas. Então, quem já tem as suas metas bem definidas, ou quem tem um desejo, né, precisa de um milagre, vocês vão colocar, então, esses pedidos de oração de uma forma bem detalhada num caderno.
Então, em todas as áreas, em cada área da sua vida, você vai colocar esses pedidos de oração. Mas os pedidos, eles têm que ser de forma bem detalhada. Que, como a Jana, eu creio que ela já ensinou todas vocês a fazer. Então, se vocês já têm esses pedidos todos bem feitos, bem descritos, é esses pedidos que nós vamos colocar ali, nas orações de todos os dias, tá? E vocês vão simplesmente colocar a mão em cima desse caderno, Deus já sabe tudo aquilo que você escreveu. Você vai pedir para Deus, então, abençoar esses pedidos de orações, tá? E vocês vão ver que Deus vai começar, além desses pedidos de orações que vocês colocaram nesse caderno, Deus vai colocar, vai trazer presentes para a sua vida. Coisas que vocês ainda não pediram, mas vocês vão identificar que é milagre de Deus na sua vida, porque não são coisas normais, não são coisas comuns, aquilo que vai começar a acontecer na vida de vocês. E aí, vocês vão, então, e todos os dias eu tenho por prática, vou dizer de mim, tenho por prática, então, quando eu faço essa jornada. Eu acordo, eu vou ler o salmo, vou meditar um pouco naquele salmo, né? E vou orar a Deus pelo dia, né? Orar a Deus pela nossa nação. E eu costumo fazer a oração que a Jana me ensinou, né, Jana? Senhor, dá-me a mente de Cristo, os olhos de Cristo, a boca de Cristo, o coração de Cristo, as mãos de Cristo, né? E vou ungindo, né? E vou ungindo a mim, porque nós temos que estar preparadas para o dia da batalha, né? Então, temos que estar revestidas também com a armadura de Deus, a armadura celestial, que está em Efésios 6:10. E aí, e depois eu costumo fazer a oração de Jabes. Quem conhece aqui a oração de Jabes? Coloca aqui para mim. Quem é que conhece a oração de Jabes? A oração de Jabes está no Antigo Testamento. Depois eu vou passar aqui no grupo também. Por que que a oração de Jabes, eu creio que também faz diferença na nossa vida? Porque a palavra de Deus, ela vem falando, assim, de uma linhagem, né, de pessoas que fazem parte da linhagem de Jesus, e vem falando que o filho de tal, toda aquela cronologia, né, e aí chega um ponto, e aí ele só cita nomes, e depois ele fala, e tinha Jabes, que foi maior do que os seus irmãos. Por que que ele foi maior? O que que ele fez de diferente, que no meio de toda aquela linhagem, o nome dele foi destacado, né? Por quê? Porque ele fazia uma oração. Ele pedia, né, para Deus estar adiante dele, né, e livrar ele de todo mal, para que não viesse aflição sobre a vida dele. E aí, a Sou Dessa Rica falou, então, que ela já fez muito e vai voltar a fazer. Faça. Eu acho que isso nos traz uma segurança, sabe? Naquele dia. É uma coisa, assim, que você entregou para Deus, né? Aquele dia, e você sente aquela segurança de que Deus está diante de você. Então, como é que eu oro? Eu digo, né? Senhor, abençoa, né? O meu dia, abençoa a minha vida, vai adiante de mim nesse dia, livra a minha vida, né? Livra a vida dos meus filhos, do meu esposo, da minha família, e eu coloco ali as pessoas que eu oro também por eles todos os dias, de todo mal, de todo acidente, de toda enfermidade, de tudo aquilo que, né, você quer, que você sente no teu coração. Livra-nos, Senhor, do homem violento, livra-nos, Senhor, né, da enfermidade, para que não nos sobrevenha aflição. Então, é uma oração simples, é uma oração pequena, que se você faz com toda a força, crendo no seu coração, né, isso faz diferença para a nossa vida, todos os dias, né? É assim que eu costumo, então, começar o meu dia.
E quando eu estou na jornada de Salmos, então, fazendo a leitura de Salmos. E quando não estou na jornada, a gente procura ler a palavra de Deus, né? Sempre eu tenho devocionais também. Tem um devocional que eu gosto muito, que é esse daqui também. Depois eu vou passar lá para vocês, tá? E tem o devocional do Spurgeon, que eu ganhei da minha pastora, também comecei a ler. Tem um devocional de manhã e à noite. Eu vou passar isso daqui tudo no grupo, tá? Para vocês poderem ter, ter esse arsenal, que eu digo assim, né? Porque nós temos que sempre estar crescendo na presença de Deus. Amém? Amém. Andressa também sempre fala com o Senhor. Filho, Espírito Santo, vai na frente, é isso mesmo, né? Isso traz uma segurança para nós, né? A gente, quando Deus está diante de nós, nós precisamos, então, deixa eu ver o que mais que tem aqui, confiar, crer e descansar em Deus, né? A Solange falou aqui em cima, não faço questão do café da manhã, então vou seguir a sugestão de deixar algo que gosto e sinto falta. Vou tirar o doce após o almoço. Gente, é isso, né? Aquilo que a gente vai entregar para Deus tem que ter algum valor para nós, né? Se não, é como Davi. Davi, quando foi comprar a terra, né? Para poder construir o templo, um novo templo, né? O Jebuseu lá falou assim, não, eu dou essa terra para ti, não precisa pagar. Davi falou, não, eu jamais daria algo para Deus que não tivesse valor para mim. E é isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos entregar para Deus algo que tem valor para nós, né? Então, quem não faz, eu já fiz jejum, não no Salmo 150, mas de vez em quando eu faço algum jejum parcial, e para mim o café é algo que eu gosto muito. Cafezinho de manhã, cafezinho depois do almoço. Então, o dia que eu fiquei uma semana sem tomar café, gente, foi bem sacrificante para mim. Mas é bom, né? É bom porque você sabe que você está fazendo para Deus. É bom porque você sabe que você está entregando algo de valor para Deus, né? E a palavra não diz que quando nós estamos fracos, aí que somos fortes, porque é o Espírito de Deus que habita em nós, né? Então, e aí eu digo assim, quando nós nos propomos a fazer uma jornada de 150 dias, né, que não é fácil, mas eu digo assim, a gente começa a andar muito mais em espírito, né, e andar em espírito é andar em poder. Tem um pastor, que é o David Robertson, ele fala muito disso daí. Andar em espírito é andar em poder. Por quê? Porque a gente pode todas as coisas em Deus, né? E quando nós andamos em espírito, então, nós somos recarregados, né, pela força de Deus em nós. E aí, quando nós estamos praticando o jejum, né, nós sabemos aqui que nós temos que estar em espírito de oração. Mesmo que você vá trabalhar, você vai fazer suas coisas, né? Quem fala em línguas, procure estar falando em línguas, né? Em todo tempo. Isso é uma coisa que também potencializa muito, né? A nossa jornada com Deus. Então, estar falando em línguas, estar em espírito de oração, procurar não se irritar porque vem as lutas, sabe? Quando a gente começa um propósito desse, a gente começa a vir algumas setas do inimigo na nossa vida, e a gente tem que estar vigilante para entender, né, que são algumas ações que o inimigo está fazendo na nossa vida, algumas setas que ele está, né, mas nós devemos estar, né, com a armadura de Deus, revestidas pela armadura de Deus. Então, a gente tem que estar ligado, né? Aí começou a acontecer alguma coisa, opa, peraí, né? Não vou sair do meu espírito de oração. Então, se acalme, ore, respire, entenda, né, que é o inimigo tentando te tirar desse estado, desse espírito de oração. A Rênia falou assim, andar em espírito, conseguimos exercer os frutos do espírito de uma maneira tão leve. É verdade.
2 Coríntios fala, né, que os frutos do Espírito é mansidão, benignidade, né, amor próprio, temperança, né, que é o domínio próprio, enfim, tem uma série, né, de fruto do Espírito que está ali, e é justamente esse fruto do Espírito que nós vamos ter que exercer, né, ao longo dessa jornada, né? Principalmente, nós temos que exercer todos os dias. Nós que somos cristãs, nós sabemos que nós precisamos, né, exercer o fruto do Espírito. Mas, principalmente nessa jornada, né, nós temos que estar muito atentas, né, para fortalecer ainda mais, olha lá, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É isso que nós vamos ter que exercitar durante essa jornada de 150 dias, tá? Então, gente, a gente tem que estar ligada, a gente tem que estar vigilante, né? Para não sair desse estado de espírito. Ah, sair, puxa, né? Não pequei, não era para fazer isso, não era para falar aquilo. Amém, vai para o joelho, pede perdão, né? Se arrependa, nosso Deus é Deus de misericórdia, nós sabemos disso, né? Então, é muito rico, é muito rica essa jornada, né? Isso traz um aprofundamento espiritual. Eu coloquei para mim, como um propósito para mim, tá? Eu quero fazer 7 ciclos de jejum de 150 dias. E para honra e glória, eu estou no 7º ciclo agora, e é muito bom, assim, sabe, estar com vocês nesse último ciclo, né, que eu me propus a fazer. Eu não vou parar por aí, com certeza, mas era o meu objetivo principal, fazer 7 ciclos, porque 7 é um número profético, né? Então, eu quis fazer 7. E tem gente que faz 3, que é Pai, Filho e Espírito Santo, tem gente que faz 1, então é o propósito de cada um, né? Cada uma é a sua jornada com Deus. Mas o importante é que nós estamos juntas nessa jornada. O importante é que nós vamos estar vivenciando juntas os milagres de Deus, né? Então, o que eu quero pedir para vocês? Cada vez que vocês receberem um milagre de Deus, que tiverem uma oração, uma bênção recebida, que vocês postem no grupo, né? Vamos por a Kátia, recebeu lá, a Kátia, poxa, hoje aconteceu algo extraordinário na minha vida. Eu sei que foi um presente de Deus. Então você vai postar no grupo. Recebi uma oração, e nós vamos nos alegrar com você. A Maria do Socorro, Socorro vai dizer, recebi uma bênção. Amém. E vamos contabilizar os milagres que Deus vai fazer na nossa vida. Nós, no primeiro grupo que nós fizemos lá na igreja, começamos eu e o pastor, e de repente abrimos para a igreja, e muitas pessoas também entraram nesse propósito. E aí, nós chegamos no final desse primeiro ciclo da jornada, com mais de 200 milagres recebidos, sabe? Então, é tremendo, Rênia, é tremendo mesmo, sabe? Aquilo que Deus começa a fazer na nossa vida. E eu, no 7º ciclo de jejum, eu só tenho que agradecer, porque a minha situação era uma, antes de eu iniciar. E hoje é completamente diferente. Eu sou chorona mesmo. A Jana sabe disso, né, Jana? Porque, gente, é maravilhoso a gente poder ver como Deus é presente na nossa vida. Então, só de saber que, às vezes, puxa, Deus ouviu o que eu falei ali, e Ele entregou isso na minha mão, é maravilhoso, não é só pelo que você recebe, mas é pelo que você sabe que Deus está ali com você, você sabe que Deus não te abandonou, você sabe que Deus, Ele te ama, que você é filha amada, que Ele se importa com você, sabe? E Ele não vai te abandonar. Então, é isso que nós temos nesse propósito, né? Dessa jornada. E depois vocês vão ver que passa
passa rápido, tudo passa na nossa vida. E quando nós finalizarmos, né, eu sempre digo, nós temos que ter uma meta, né, e aquilo não pode estar, tem que estar sempre diante de nós, né. A minha meta, e eu creio que é a meta de todas vocês, é a eternidade. Então, tudo o que acontece na nossa vida, né, tudo o que acontece é em prol de uma meta maior, que é a eternidade, né? Um dia, nós vamos estar lá. E aí, tudo que nós fizermos nessa vida, ele vai estar somando, né? E quando nós chegarmos lá no céu. Porque nós não podemos chegar sozinhos. Nós não podemos chegar sem um presente para Deus. E eu tenho certeza que essa jornada que vocês vão estar fazendo é um presente que a gente está entregando para Deus. É a nossa vida, é o nosso tempo, é a nossa dedicação, é a nossa fé, né? E como Deus é fiel, não é só porque nós precisamos, sim, nós precisamos. Mas quando a gente entrega um presente para Deus, Ele é tão amoroso que Ele te entrega muito mais, em medida, abundante, recalcada, transbordante. E é isso que eu desejo para cada uma de vocês nessa jornada. Que Deus derrame mesmo, derrame das suas bênçãos, derrame da sua graça, derrame os milagres, né, na vida de cada uma de vocês. Amém? Amém, Jana? Né? E aí, o que eu proponho? Que para que a gente vai estar se falando ali no grupo, né? Vão estar postando os milagres, mas que pelo menos assim, uma vez por semana, eu acho que uma vez por semana, né, Jana? Ou uma vez a cada 15 dias, eu sei que vocês também são muito ocupadas, estão sempre, né, em eventos e lives. Vocês dizem depois ali no grupo quantas vezes vocês gostariam de estar se reunindo, só para a gente fortalecer, né, a nossa caminhada, a nossa aliança nessa jornada, e contar, de repente, um testemunho, né, algo que Deus fez na vida, que isso fortalece a nossa fé, né, e fortalece a nossa jornada. Amém? Amém, Jana? Agora Amém, amém. eu vou abrir aqui para ver se alguém quer falar Amém. alguma coisa, né? Sandra, como que será esse encontro, então, semanal? No Zoom, uma vez por semana, é isso? Isso, eu gostaria que você organizasse, Jana, porque não conheço muito bem, assim, essas ferramentas, né? E você já está bem ambientada. O que você acha? Ótimo, ótima ideia, porque fortalece o grupo. A gente não pode se distrair no caminho, não pode É, deixar os sabotadores e nem qualquer coisinha te impedir de você receber essa bênção. isso mesmo. Sandra, eu estou em oração por esse propósito há mais ou menos 30 dias. Pedi para todo mundo que eu conheço orar também. E a gente viu que o inimigo já queria tirar algumas mulheres de não estar aqui hoje. Mas, Aham. olha, estamos com 31 pessoas aqui e eu creio que foi Deus que trouxe cada uma delas. Nossa, E que bom, é tem pessoas, verdade. tem pessoas que talvez hoje não conseguiram assistir a primeira aula, mas elas vão assistir gravada. E eu creio Sim, que amanhã vamos ter mais gente aqui na sala. E a gente vai precisar estar desse jeito, unidas. Então, uma vez por semana vai fortalecer o nosso grupo. A gente vai conseguir ficar, porque assim, ó, nós estamos aqui não como concorrentes, nós estamos aqui como cooperadoras. E sim, cooperadoras, elas se unem, elas ouvem o problema da outra, elas largam tudo que estão fazendo por uma hora por semana para estar aqui com mulheres que estão no mesmo barco. E a gente vai estar detectando, auxiliando, ajudando, fortalecendo. Ouvir um testemunho vai me dar mais força de eu continuar. sim. E a Sandra mesmo aqui, não sei se ela quer contar ou dois ou três testemunhos que ela teve, mas foram muitos, não foi, Sandra? Foi,
Foi muitos. Um dos testemunhos que eu tive nessa propósito dos Salmos foi conseguir aposentar o meu irmão, que ele é epilético não, ele é esquizofrênico, ele estava usando drogas e ele estava querendo morar na rua. O maior Eu desespero lembro. da família era ele querer morar na rua, preferia a rua do que a casa, a família. E nesses Salmos, eu estava no propósito, nos Salmos, ele aceitou internação. E tudo aconteceu milagrosamente, porque nós chegava numa clínica, é tudo muito caro, mas aonde nós chegava, dizia, eu vou fazer isso aqui por vocês. Eu dizia, meu Deus, que anja. Eu cheguei a pegar na mão de uma mulher e orar por ela, agradecendo pelo que ela fez, porque ela disse que isso não fazia, mas para nós ela fazia. Parece que aonde eu e a minha irmã chegava uma comitiva de anjos. Aí daqui a pouco nós já estava dentro de uma ambulância, nós já estava indo para Florianópolis e conseguimos tudo. Tudo, é tudo um passe de mágica, parece que Deus, olha, não tem explicação. É verdade. Você só consegue dizer foi Deus. Uhum. Ele pediu internação, ele foi internado, ele se aposentou, hoje ele está aposentado, ele e a mãe, olha, milagres acontecendo. Esse Sim. é só um, mas foram tantos milagres que eu estou assim, ó, com expectativa que nesse grupo aqui nós teremos o maior número de milagres. Se nós juntar a nossa fé, e a palavra de Deus diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Sim. Se nós juntar a nossa fé, se nós estivermos aqui fazendo essa leitura, o que é a leitura da palavra? É orar a palavra. E quando nós oramos a palavra, Deus tem compromisso com a palavra. Sim. Ele honra a nossa fé. Só o fato dessas mulheres entrar nessa sala e dizer, eu quero fazer isso, você já deu um passo de fé. Imagina o que vai acontecer se você permanecer os 150 dias. Vai ser milagroso mesmo. Eu só posso dizer isso. É um romper, assim. Eu realmente, assim, eu tenho essa empresa há 30 anos, mas não é fácil, né, essa jornada. Todas nós vivemos aqui na Terra, nós precisamos, e eu tinha quase 200 colaboradores, e assim, gente, eu passei quase 10 anos perguntando como que eu vou fazer para pagar a folha de pagamento. Como eu vivi um tempo muito difícil. Chegou uma época que não tinha mais. Assim, era muito complicado. Eu já estava pensando, vou vender minha casa, vou procurar emprego, vou para o mercado. E eu cheguei nesse ponto. E aí eu falei, só um milagre de Deus. Só um milagre de Deus, porque eu contraí uma dívida que eu pensei assim, olha, eu vou precisar de, no mínimo, 10 anos para pagar essa dívida, né? Sofri 10 anos, todo mês, pensando como ia fazer para pagar a folha de pagamento, e eu já estava contraindo uma dívida que eu já imaginava lá para frente, né? Que eu ia precisar de muito tempo para pagar essa dívida. O que Deus fez na minha vida? Deus trouxe uma pessoa na minha empresa e falou assim, olha, nós queremos que vocês peguem esse negócio. Vocês peguem esse negócio porque a empresa estava sendo vendida, era uma empresa multinacional, e eles precisavam de um representante aqui no Brasil para fazer uma distribuição a nível nacional. Era um desafio muito grande, né? Nossa. Eu não tinha recurso, eu não tinha conhecimento, não tinha pessoas. Aí você pensa, né, gente, como que Deus faz as coisas no momento que, assim, ó, quando tá difícil, parece que fica mais difícil ainda, antes de você receber a tua bênção. Sabe? É uma coisa impressionante, assim. Você fala assim, gente, tá tão difícil. E aí, Deus vai e aperta mais um pouquinho. Mas você sabe, a Rênia falou isso para mim ontem, né, Rênia? Falou assim, ó, eu sei que é um romper, porque quando Deus vai romper na sua vida, você chega até o seu limite. E você diz, eu não posso mais. Eu não consigo. E aí é Deus que entra. E quando eu falei, não posso, não consigo, não dá, e Deus trouxe na minha mão esse negócio, eu falei, olha, eu não tenho condições, é loucura isso. Um outro distribuidor já tinha recusado, porque era um desafio muito grande,
E aí eu fui para a palavra, aí na palavra eu tenho o meu versículo, né, de conversão, que está em Isaías 43:10, onde Deus fala comigo nesse versículo, que é para mim não temer, que Ele está comigo, que Ele é o meu Deus. E quando eu abri essa Bíblia, que nunca tinha sido aberta antes, o pastor falou, Deus vai falar com a gente aqui, ó, vamos abrir essa Bíblia, nunca foi aberta. E é o que Deus falar, porque eu, por mim, eu digo é loucura. Eu também dizer assim, é loucura, eu não consigo, né? Aí que eu vou quebrar de vez. E aí Deus falou comigo nessa palavra. Então, eu tomei posse de tá, então vamos para frente. Só que vai, aí Deus começa a dar estratégia, sabe? É assim, vai ter que ser assim, assim, assado, não tem capital de giro, vai ter que, né, vamos ter que, a pessoa, a fábrica vai ter que financiar a gente assim, assim. Todas as condições que eu coloquei, eles aceitaram. Todas. E no prazo de 2 anos, eu já tinha recurso para quitar minha dívida, que eu imaginava que seria lá daqui 10 anos. Então, são coisas assim. Aí eu não tinha pessoas para trabalhar naquele negócio. As pessoas começavam a vir até mim. Sandra, você vai precisar de mim. Eu posso te ajudar nisso. E realmente, se não fosse essa pessoa, o negócio não tinha rodado. Porque era um programador, eu sou muito grata a ele, sabe? Até hoje. Que sem ele, eu reconheço que seria muito difícil mesmo, sabe? Para mim, para a gente conseguir rodar esse negócio. E no tempo, o contrato era de 4 anos, finalizou o contrato, mas, assim, nós saímos com uma imagem no mercado, assim, muito... os distribuidores, nós tínhamos 30 distribuidores, todos eles elogiaram, e elogiam até hoje a Fluipress, pela forma como a gente lidou com o negócio, né? Pela forma como o negócio fluiu, muito melhor do que era antes, enfim. Então, isso eu digo, é só Deus, porque a gente não consegue, né? A gente não consegue. Mas quando Deus está no negócio, quando Deus quer fazer, Ele faz. Independente se você pode, se você não pode, se você tem força ou se você não tem, né? Quando Ele quer fazer na tua vida, Ele faz. Então, esse foi o primeiro propósito dessa jornada de 150 dias que Deus fez na minha vida. Um dos testemunhos, né? Amém? Então, como Ele fez na minha vida, eu creio que Ele vai fazer na vida de vocês também. Porque estamos juntas nessa jornada. Amém? Amém. Então, Amém. alguém quer falar alguma coisa? Bom dia, Jana, bom dia, todo mundo. Oi, Edna! Saudade! Deixa eu tirar uma dúvida para você, desculpa. Esse jejum esses dias, a gente faz a carta para Deus, mas a gente pode, então, pedir não, né? Falar o que a gente precisa, várias coisas, mas nesse jejum, é isso? Várias coisas, bota tudo. Nosso Deus é um Deus que o celeiro dele é infinito, né? Não limite Deus, ele pode todas as coisas. Então, você coloca o máximo de coisas que você desejar, sabe? De uma forma bem assim detalhada, né? Sabe? Vai anotando, lembrei de mais isso, coloca. Deus vai começar a cumprir aquilo que ele já cumpriu, você vai riscar e você vai alimentando a tua lista. Tá. Várias coisas. Tá certo. Eu tô querendo muito achar meu propósito, Sandra. Pois eu vou dizer para você, Edna. No último jejum que eu fiz, que eu encerrei... Por que eu estou começando agora? Porque eu encerrei o meu jejum agora, dia 25 de janeiro, né? E um dos meus propósitos era esse. Senhor, eu quero que o Senhor me mostre qual é o propósito, qual é o meu chamado, né? E Deus me mostrou. E Ele me colocou do lado de uma pessoa que eu não imaginava. Sabe, Deus te coloca do lado de pessoas que você nunca imaginou estar. Quando Ele
quer cumprir o propósito dele na tua vida. Coloca isso, Edna. Deus vai te responder, sabe? Ore, peça de todo o teu coração. Coloque tudo, sabe? É no tempo de Deus, é na hora de Deus, descansa em Deus. Porque se você já colocou isso diante de Deus, você tem que só orar e fazer a tua parte. E descansar. Na hora certa, na hora que você menos esperar, Deus vai te mostrar. Tá? É assim mesmo. E esse ciclo de 7 que eu não entendi, nós faremos 150, mas esse ciclo de 7 que você disse, eu não entendi onde fica nesse contexto. Ah, não. Isso é uma coisa minha com Deus, tá? Eu me propus a fazer 7 ciclos de 150 dias de jejum e oração com Deus, tá? É minha isso daqui, né? Era um propósito meu, né? Então, agora eu estou nessa jornada com vocês, cumprindo o meu 7º ciclo de 150 dias, tá? Só para dizer, encorajar vocês, que não é tão difícil, né? Sabe? Não é tão difícil a gente fazer um ciclo de 150 dias. Exige dedicação, exige, mas é uma jornada que, olha, eu digo, tudo passa na nossa vida. Esses 150 dias vai passar, você fazendo jejum ou não fazendo, fazendo oração ou não fazendo. Então, vamos aproveitar, né? Esses 150 dias. Muito obrigada, Sandra. Muito obrigada. Sandra, e o que que a gente faz? Bom dia, meninas lindas. Bom dia, O que que a Maria. gente faz quando vier, tipo, as tempestades que pesar? Porque a gente sabe que vai ter. Quando a gente se coloca para fazer esse propósito, vai sempre ter algum empecilho para a gente não finalizar. O que que você indica para a gente fazer? Quando a tempestade vir de força. Você só tem que confiar em Deus. Eu digo assim, ó, vamos fazer a nossa parte e Deus vai fazer a dele, sabe? Nós não podemos querer fazer a parte de Deus. O que que você vai fazer, Maria? Você vai continuar jejuando, orando, né? Lendo salmos, confiando em Deus, entregando para Deus e faz a tua parte, né? Também, se é trabalhando, se é porque daí, enquanto você está em movimento, Deus vai dando estratégia para você, entendeu, Maria? Né? Tipo, eu não sei como vou fazer isso, Senhor, né? Eu não consigo. Deus coloca na tua frente algo e você fala, bom, então, se Deus trouxe para mim isso, Deus me dá estratégia. O que que eu tenho que fazer? E aí Deus vai te dar e você tem que fazer, né? E você tem que se movimentar, sabe? É isso. Mas, em primeiro lugar, descansa em Deus, né? Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A gente tem que crer nessa palavra, Maria. Amém. Sabe? Oi, Sandra. Oi, Sandra, paz. Paz. Só pegando o gancho que você falou sobre a estratégia que Deus nos dá. Desculpa eu estar com a câmera desligada. Deus nos dá estratégia. Uma das estratégias que o Senhor me deu, quero compartilhar com vocês. Eu entrei uma vez em jejum e todas as vezes que eu passei um momento bem delicado, e todas as vezes que as minhas emoções elas vinham para tentar me tirar do foco, porque a gente é uma guerra com as nossas emoções, né? Sim. É uma guerra no âmbito espiritual, é uma guerra muito forte que as nossas emoções parece que às vezes elas vêm, a ansiedade, os problemas, enfim, e aí parece que eles querem subir na nossa mente, antes dele alcançar a nossa mente, para que haja uma tomada de decisão, para que haja algo que eu saia fora do controle. Sim. Desculpa, Deus me deu assim. Eu corria para o banheiro, pegava um louvor que me leva a conectar direto com o trono novamente, que me leva a conectar direto com o Senhor. Não um louvor almático, sabe? Mas aquele louvor que eu engrandeça o Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, o Senhor é exaltado no céu. Tem um louvor que fala muito. Ele é exaltado na terra, exaltado no céu, eu louvarei. Um louvor que fala quem o Senhor é na nossa vida.
o que Ele é para nós. Então, quando eu começava a louvar esses louvores, o que o Senhor faz? Nós nos reconectamos novamente com o trono, porque nós estamos aqui, mas nós sabemos que nós precisamos estar conectada direto com Deus. E para que a gente se mantenha conectada com Deus, quando vem essas tempestades, quando vem esses momentos, foi uma das chaves que o Senhor me deu. Entrar no banheiro, entrar num ambiente de glória, num ambiente que eu ligasse um louvor ali e que eu conseguisse me reconectar. Quando a gente consegue se reconectar, a água parece que ela tranquiliza. Na realidade, ela tranquiliza, porque dentro de nós o turbilhão tranquiliza, nossa alma tranquiliza. E a gente consegue se ligar com o trono. Então, essa foi uma chave que o Senhor me deu, assim, em meio a uma tempestade, que hoje, quando passa algo, assim, eu boto um louvor e consigo me reconectar novamente. Tá bom? Amém, então, Reni, é isso mesmo. Nós temos que sair daquele ambiente, né? De turbulência, né? E sair daquele ambiente e realmente buscar um lugar no Senhor. Obrigada, Reni, verdade. Rênia, obrigada. Obrigada a todas que contribuíram. Sandra, nós precisamos encerrar, porque a gente já vai passar do horário. Hoje a gente se passou um pouquinho, os outros dias terão que ser bem curtinhos. Está todo mundo com a Bíblia aí? Vamos para a pílula. Como os salmos são grandes, tem alguns grandes, nós vamos só ler uma pílula. E olha o que Deus mostrou aqui, enquanto a gente estava aqui. O Salmo 1, no versículo 7 ao 10. Olha só que tremendo. Quem tiver com o som ligado, por gentileza, deixa o microfone desligado. Jana, Salmo 1? Salmo 1. Vai até o versículo 6. 7. A partir do 7. Mas e depois cada uma lê o salmo inteiro, o Salmo 1. Mas aqui nas aulas nós vamos falar só uma pílula. Então, é o Salmo 1, versículo 7 ao 10. Jana, a minha Bíblia é a Maria Católica e o Salmo 1 só vai até o versículo 6. Isso. Acho que você está no Salmo... Outro Salmo, Jana. Ai, perdão, meu Deus, é verdade, eu me empolguei aqui, fui até o 2. Até o 2, que lindo, meu Deus. Ah, sim. Não, vamos fazer então só o primeiro. Gente, eu me empolguei, olha só o que eu fiz aqui, ó. Desenhei na minha Bíblia. Amanhã, então, já se prepara. Gente, isso já é um recado de Deus. Amanhã se preparem com a palavra de amanhã. Eu já deixei mega sublinhada aqui, porque é muito linda. Sandra, então, você lê para nós só o 1 ou você acha até o 2? Eu quero ler o versículo 3, tá? Isso, só para a gente... É aquilo que nós seremos. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? É isso que nós buscamos no Senhor, né? Porque Ele é a nossa fonte. E aí, antes de terminar, depois vocês vão ler o salmo inteirinho, né? É só por causa do horário, e eu quero dar uma dica para vocês. Olha, a minha Bíblia, não sei se vocês conseguem enxergar, mas todos os dias em que eu orava o salmo, eu coloco a data. Sabe? Então, vocês colocam a data. Vocês estão começando hoje, coloquem a data 1/2/2023. Anota no teu salmo, que daí você não se perde nos dias, porque é fácil a gente, às vezes, se perder, sabe? Então, vão anotando cada dia, né? Ah, então já li esse, e aí a gente vai caminhando, tá bom, pessoal? Bom, meninas? Então, por causa do horário, mas é por isso que esses nossos encontros aí, uma vez por semana, vai ser bom, sabe? Porque tem tanta coisa para falar, né? E não dá tempo. É verdade. Então, cada uma pega a sua Bíblia, lê o versículo inteiro. A Sandra deu uma pílula aqui, que foi o versículo 3. Mas a gente lê todos eles. Agora, o que eu queria que vocês fizessem? Fazer um print, colocar lá no Instagram de vocês, movimentar esse nosso... eu sempre digo, nós estamos fazendo barulho no céu.
Deixa as pessoas saber que você crê em Deus. Deixa as pessoas saber que você é uma pessoa que estimula. As pessoas devem ver em você algo que faça elas se inspirar. Um dia foi eu que me inspirei em alguém que fazia um versículo bíblico, que falava de Deus nas redes sociais. Hoje eu estou fazendo isso porque um dia eu me inspirei com alguém. Seja você hoje uma inspiração para alguém conhecer Jesus, para alguém ter essa paz que Deus proporciona para a gente. E eu queria deixar uma palavra para vocês, que é algo que funciona muito comigo quando eu entro num propósito. Eu entro no propósito e eu digo, Senhor, algumas pessoas eu percebi que já estão com medo. Eu quero que você faça o seguinte: descanse totalmente no Senhor. Eu não tive nenhuma luta que saiu do meu controle, eu não tive nenhuma dificuldade. Como a Sandra disse, aperta, mas vem uma paz tão grande que em nenhum momento, eu sempre digo, ruim seria estar sem Deus. Com Ele, é como se você tivesse todo o exército, você é a filha de Deus, uma princesa. É como se toda a guerra que você fosse, vai a comitiva do exército, vai tudo com você. E você não está fazendo sozinha. Se você estiver sozinha, eu já ia dizer, cuidado, você não vai dar conta. Mas aqui, quando você sair para a luta, espiritualmente, todas nós estamos juntas. E aqui tem artilharia pesada de guerra. Você não está sozinha. Não entre nesse desafio com medo. Não entre nessa jornada com medo que você vai com a tua carne, com as tuas possibilidades, com a tua fraqueza. Aqui você está muito forte e você está cercada da maior artilharia. Ai, meu Deus, estou toda arrepiada. A maior artilharia de guerra. Artilharia pesada. Ei, xaralabaxou. Aleluia. Artilharia pesada de guerra. Você não está sozinha. Não tenha medo de fazer pedidos grandes, porque você vai viver o sobrenatural. Você está com uma mulher que passou 7 ciclos desse. A experiência dela é artilharia de guerra, é munição pesada. E nós temos aqui, amanhã eu vou pedir para ela falar, uma mulher que passou 7 ciclos na maior escola de evangelismo do mundo. Você está aqui com mulheres que não estão aqui para brincar. Você está aqui cercada, protegida. Você está com o maior time. Mulheres decididas a reinar nessa terra. Nós decidimos governar. E nós somos filha de um rei. Ele está sobre o trono e a ordem que ele dá, e aqui nós vamos ler em Salmo 127, se não me engano, ele dá ordem aos seus anjos para nos guardar. Você não tenha medo de nada, a partir de agora você calça o pé e pisa na cabeça dele e diz assim, ó, eu estou com Deus, eu estou com essas mulheres. Deus está te dando nesse momento, para você que tem medo, Deus está te dando uma metralhadora na tua mão. Agora te posiciona. Agora usa essa metralhadora como uma verdadeira guerreira que decidiu dar certo. A tua decisão, a tua única... Você tem que ter um plano. O meu plano é ir até o final desse propósito com as minhas bênçãos. E você vai viver o sobrenatural de Deus nesse tempo. Você tem aqui mulheres... A Sandra é uma empresária que vocês não têm noção a vida dessa mulher. E mesmo assim, ela está tirando um dia da semana dela para estar aqui doando o tempo dela para nós estarmos juntas. Aqui você compartilha, aqui você se firma, aqui você se segura. Você está segura neste lugar. Medo tenha o Satanás, porque a partir de hoje você se posiciona com uma arma poderosa na tua mão, que é a palavra de Deus. Isso aqui é espada. A Bíblia diz espada de 2 gumes, onde ela entra, ela não sai do mesmo jeito. E aonde você chegar a partir de hoje, os lugares que você colocar o teu pé, todos vão ver, chegou alguém do reino nesse lugar. Amém? Amém. Gente, eu estou queimando aqui. Olha aqui, olha isso. Amém. Isso aqui é a resposta de Deus. Já começou. A guerra começou, mas nessa guerra nós somos vitoriosas.
São grandes os milagres que Deus vai fazer. Talvez coisa que você nunca ia conseguir na tua vida, em 150 dias, você vai conseguir, porque você vai estar com mulheres de fé, e a nossa fé em ação, agindo Deus, quem impedirá? É uma fortaleza que está se formando aqui. Eu quero descobrir meu propósito? Vai descobrir. Eu quero um milagre na minha saúde? Vai conseguir. Eu quero um milagre financeiro? Você vai conseguir. Eu quero um milagre numa qualquer área da tua vida? Você vai conseguir. Eu estou dizendo isso para mim também. Tem áreas da minha vida que precisam desse milagre. E eu vou viver. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Senhor, Pai querido, obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada, Senhor, por essas mulheres que estão aqui, Pai. Que o Senhor alcance cada uma delas, Deus, o coração, visita a vida delas. E que nessa jornada que se inicia, Senhor, o Senhor prepare o melhor para cada uma, Senhor. Nós cremos no Teu poder e nós entregamos todas as coisas nas Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, abençoa cada uma dessas mulheres que estão aqui, em nome de Jesus, em todas as áreas da vida que elas necessitarem. Supra-as, papai, com teu amor, com teu poder, com a tua graça, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, amém, amém. Amém, amém. Sandra, muito obrigada. Deus abençoe a todas. Eu vou encerrar a aula agora, porque a gente já passou um pouquinho, mas amanhã tem mais. Esteja aqui amanhã, 6h06. Coloque teu despertador, não perca nenhum minuto, chegue adiantada, para que você esteja recebendo essa pílula diária. Sandra, Deus abençoe muito a tua vida. Que Deus seja Amém. sempre Obrigada. contigo. Que Deus te retribua. Que Deus derrame sobre a tua vida saúde e paz. Deus proteja a tua casa, a tua família, a tua empresa. Que Deus coloque lá uma comitiva de anjos, em nome Amém. de Jesus, ao redor dos teus filhos, do teu esposo, em nome de Jesus. Que Deus derrame sabedoria sobre você, unção, graça e paz, em nome de Jesus. Que Amém. a graça e a paz esteja com todas. Amém? Amém, amém. Obrigada, Cris. Obrigada. Amém.